Você se sente sozinho no mundo? Sim? E se eu te contar que existem muitos seres vivos dentro de você, te acompanhando em todos os momentos do seu dia? O número de micro-organismos que vive dentro do nosso intestino pode chegar a 100 trilhões. E todos esses micro-organismos, em uma pessoa adulta, podem pesar mais ou menos 200 gramas. E esses 100 trilhões podem causar efeitos em diversos aspectos da nossa fisiologia, como na imunidade, metabolismo e até mesmo no nosso cérebro e comportamento. Ué, mas bactéria não é algo ruim? Nem sempre, nem todas são ruins. Demonstraram que as bactérias do nosso intestino podem influenciar sim em comportamentos sociais, ansiedade e inclusive nos sintomas da depressão. Se ligue nesse estudo publicado na revista BMC Medicine. Os pesquisadores descobriram que se você suplementasse camundongos com uma espécie de lactobacilos, eles conseguiriam aumentar a sociabilidade em camundongos estressados, enquanto os camundongos que não receberam essa suplementação tiveram seu comportamento social muito mais prejudicado. E a gente se pergunta, como e por que será que os micro-organismos que habitam nosso intestino podem controlar nosso comportamento? Existem diversos possíveis mecanismos que explicam por que das nossas bactérias intestinais conseguem afetar o nosso cérebro. Desde a comunicação via nervo vago, que é o nosso maior link entre intestino e cérebro, o sistema imune e até em mudanças hormonais. Um dos fatos impressionantes é que algumas bactérias do nosso intestino podem produzir substâncias com uma estrutura idêntica aos neurotransmissores encontrados no nosso cérebro. Só esse fato sozinho já desperta interesse da comunidade científica para investigar se as bactérias podem alterar a nossa neuroquímica e o nosso comportamento com apenas um objetivo: favorecê-las. A nossa microbiota, ou seja, as bactérias que colonizam o nosso intestino, são reflexo de muitas decisões que tomamos no nosso dia a dia, como a dieta, por exemplo. Já sabemos que a composição da microbiota é alterada rapidamente quando ocorrem alterações no nosso padrão nutricional. Pode parecer um pouco ousado dizer que a microbiota intestinal pode mudar tanta coisa como o nosso comportamento, mas a relação entre as bactérias que normalmente residem no nosso intestino e a forma com que o nosso cérebro funciona pode ser facilmente detectada quando nós retiramos as bactérias dessa equação. Cientistas já observaram que camundongos sem microbiota e que vivem em uma bolha estéril possuem uma personalidade completamente diferente de camundongos que possuem microbiota. Após vários testes, foi possível observar que camundongos sem microbiota são mais propícios a arriscar e também a explorar o ambiente. Mas isso não é algo bom? Significaria coragem. Talvez para um camundongo que vive em um ambiente aberto, isso não seria tão legal. Dessa maneira, ele vira alvo fácil de predadores e pode ser morto mais facilmente. Mas não é apenas essa coragem que pode ser vista em experimentos assim. A memória também pode ser alterada. Camundongos sem microbiota possuem uma diminuição nos níveis de BDNF, também chamado de fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator é uma proteína extremamente importante para aprendizado e memória. Ele pode estimular a produção de novas células no cérebro e fortalecer as já existentes. Além disso, baixos níveis de BDNF também são ligados à depressão e ansiedade. Um dos mecanismos que tenta explicar essa conexão entre cérebro e microbiota é através da ativação do nervo vago. O nervo vago se expande do nosso intestino até o cérebro. É dessa maneira que aquele lactobacilo que eu comentei no início desse episódio pode modular o comportamento depressivo em camundongos. Foi visto que se você trata o camundongo com essa bactéria, ele exibirá menos sintomas depressivos. Outra maneira que pode tentar explicar essa conexão entre microbiota intestinal e cérebro é a ativação do nosso sistema imune. Em média, 80% das células imunes residem no nosso intestino, e a gente já sabe que sistemas imunes defeituosos contribuem para doenças neurológicas. Os cientistas conseguiram avaliar essa hipótese através da bactéria Bacteroides fragilis. Ela pode, por exemplo, prevenir um camundongo a ter esclerose múltipla. Isso acontece através da ativação de algumas células imunes, os linfócitos T reguladores. E se do outro lado a gente bloqueia a atividade dessa célula, não conseguimos ver esses efeitos protetores. Acho que vocês já perceberam que muitas perguntas na ciência são respondidas ativando ou desativando coisas. A gente está falando tanto sobre camundongos, que é um modelo animal muito útil para estudar microbiota, que vocês podem estar até se perguntando: e com humanos? Olha, é bem antiético você tentar eliminar toda a microbiota de alguém para fazer teste. Mas você sabia que a gente pode tratar uma diarreia crônica causada por uma bactéria, Clostridium difficile, com outras bactérias? É bem fácil. Só pegar fezes de uma pessoa saudável e transplantar. Ok, eu sei, não é tão fácil assim, mas transplante fecal já é uma realidade. O grande desafio nessa área é que a gente ainda não entende muito bem como isso funciona. Um exemplo que já aconteceu é que transplante de fezes de uma pessoa acima do peso conseguiu sim curar a diarreia do paciente, mas, no final das contas, acabou facilitando o aumento de peso do paciente até chegar na obesidade. Sem dúvidas, a gente ainda precisa entender muitas coisas desse universo, dessas conexões. Nossas bactérias podem nos deixar saudáveis ou doentes. Isso não tem como mudar.
precisamos da nossa microbiota, da mesma forma que ela precisa da gente. E o nosso corpo, na verdade, nunca foi só nosso. Sempre que você se sentir sozinho, lembra que nem eu e nem você estamos. E quanto mais a gente aprender sobre como os micro-organismos do nosso intestino interagem entre si e com o nosso corpo, mais iremos aprender como nutrir esse imenso complexo. Não, melhor, esse imenso mundo invisível que altera a nossa personalidade, bem-estar e saúde.